Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos que estão sempre conosco aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Sempre um prazer imenso estar com vocês, trazendo aí uma palavra de Deus especial para o seu coração e para o meu coração também. Neste vídeo, nós vamos estar falando sobre batalha espiritual, tá certo? Nós sabemos que nós estamos em constante batalha e nós vamos aprender aqui agora na palavra que a gente vai trazer para vocês a respeito de batalha espiritual, tá? Nessa palavra sobre batalha espiritual, estaremos explorando os fundamentos espirituais para vencer as forças do mal. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades espirituais. Vamos aprofundar cada princípio para crescer na fé e resistir a esse inimigo que muito atenta contra as nossas vidas. Ninguém está isento de ser atacado pelo maligno, não é? A nossa luta não é contra a carne. Vamos começar assim, tá certo? Versículo-chave para essa leitura, você já conhece Efésios capítulo de número 6, e o versículo de número 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, que é aonde atuam essas forças do mal. A batalha espiritual, ela ocorre no âmbito invisível. Não devemos direcionar nossa raiva ou frustração a pessoas, mas discernir que o inimigo trabalha nas trevas, tentando dividir, enganar e destruir. A sabedoria é essencial para reconhecer onde está a verdadeira luta. Porque, às vezes, por falta de sabedoria, a pessoa ela tem um ataque espiritual. Os ataques, geralmente, elas vêm através de pessoas e nós passamos a retrucar a pessoa e não o mal que está atrás daquela pessoa. Porque, geralmente, quando alguém se levanta contra você, não é exatamente aquela pessoa que está fazendo aquela maldade, mas um espírito satânico que está por trás. O inimigo de Deus é nosso adversário também. 1 Pedro 5 e 8, lá está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Isso acontece de manhã, acontece à tarde, acontece à noite, o tempo todo. O diabo não trabalha. Você sabe que quando ele compareceu juntamente com os filhos de Deus, o Senhor perguntou: o que tu está fazendo? Ele disse: eu estou de andar e passear a terra, não é? Então ele é, em outras palavras, vagabunda, não é? Não trabalha. Então tem todo o tempo disponível simplesmente para nos tentar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando uma brecha para tragar as nossas vidas. Satanás, ele é enganador desde o princípio. Em Gênesis 3 e versículo 1, ele tenta nos afastar de Deus usando táticas como dúvida, medo e pecado. Precisamos estar alertas e fortalecidos no Senhor, lembrando que a nossa posição em Cristo é de autoridade. Lembra que Jesus falou: eis que vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum. Ele dá poder não parcial, mas sobre toda a força do inimigo. Agora nós temos que tomar posse dessa autoridade, temos que tomar posse desta força. Deus nos equipa para a batalha. Efésios capítulo 6, versículo de 11 a 17, ele fala: revestimos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque o diabo está sempre criando ali ciladas para tentar derrubar as pessoas. Quando as pessoas não estão presas porque foram alvos de ciladas do diabo.
Quantas pessoas estão em cadeira de rodas? Quantas pessoas perderam um membro da família? Quantas pessoas perderam o seu emprego porque foram alvos das ciladas do diabo e caíram naquela cilada como patinhos? É por isso que nós temos que estar sempre alerta, sempre sóbrio, sempre atentos para não cairmos nesta armadilha satânica. A armadura de Deus, ela é a nossa proteção. É arma e arma de ataque, não é? E arma de ataque. Paulo escreve aos Efésios e ele traz aqui uma série de comparações a respeito da armadura do soldado romano, né? Ele fala do cinturão da verdade, da couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e finalmente a espada do Espírito. E nós vamos tentar dissertar rapidamente aqui sobre cada uma, tá certo? Começando aqui pela o cinturão da verdade que o crente deve ter nessa batalha espiritual, que significa a palavra de Deus, né? Ela deve ser alicerçada, deve ser o alicerce, na verdade. A palavra de Deus, simbolizada aqui também, né, pelo cinturão da verdade, ela deve ser o alicerce para nós. Você pode encontrar uma palavra, uma referência lá em João capítulo 17 e o versículo 17. Ele fala da couraça da justiça, né? Não nossa justiça, mas a justiça de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 5 e versículo 21 fala a respeito disso. Ele fala também dos calçados do evangelho da paz, que é levar a mensagem da salvação, que traz firmeza em qualquer situação. Você sabia que quando você difunde a palavra de Deus, isso te traz mais segurança e proteção e até respeito, né, das trevas? Isaías capítulo 52, versículo 7, fala a respeito disso. Ele também comenta para os Efésios, né, para os irmãos de Éfeso, sobre o escudo da fé, que protege contra os dardos inflamados, né, como dúvida, medo e acusações. Quando a Bíblia fala de dardo, não são os dardos, né, físicos, né, que os soldados usavam, são dardos espirituais, né? O diabo ele usa ali algumas artimanhas, né, para poder nos colocar esse pavor, esse pânico, medo, não é? Falta de confiança, a própria fé, ela perde, a dúvida entra e anula a fé, medo, acusações, falsamente. Você já foi vítima de falsas acusações? Pois é, isso é um dardo inflamado maligno. Você sabe que é inocente, mas o diabo usa as pessoas para dizer que você fez determinada coisa. Isso é um dardo inflamado maligno, faz você sofrer, entra em ansiedade, depressão, perde o apetite, perde o sono, e o diabo ele consegue êxito com isso, dá certo? Então você precisa ter a fé em Deus, confiante. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Se as pessoas te acusarem, você simplesmente vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Deus é o meu advogado, né? João escreveu dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Então Jesus é o nosso advogado, e advogado que nunca perdeu uma batalha. Fala também a respeito do capacete da salvação, que é de fundamental importância para a nossa proteção, que fala da guarda da mente contra ataques do inimigo, mas nos lembrando da obra de Cristo que ele fez por nós. Uma referência que você encontra em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Eu acho que lá está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o diabo ele ataca muito a mente das pessoas. Essas pessoas que tiram a própria vida são ataques espirituais contra a mente dessas pessoas. Tem pessoas que têm a mente fraca, então o diabo ele lança, né, os seus dados na mente da pessoa, porque, para todos os efeitos, a mente é que domina o ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, mas nas de cima, aonde Cristo está assentado à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso.
Então nós temos que ter este capacete da salvação para proteger a nossa mente. E finalmente, a espada do Espírito, que é um simbolismo da palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva contra mentiras, tentações e muito mais, não é? Lembra de Jesus lá no deserto, que o diabo chegou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, lançando dúvida a respeito da filiação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que ter essa espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Nós temos que ter o hábito de ler a palavra, ler. Eu lembro de um colega que eu tive aí, não é? Ele já passou para a eternidade, e na era do computador, a gente falava muito de computador, e ele pegava a Bíblia e dizia: olha aqui meu computador, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que ser prioridade em nossas vidas. Se você puder orar até de madrugada, é bom. Já passei um período aí, lendo a palavra de madrugada. Abri uma campanha agora recentemente de leitura da Bíblia na madrugada. É muito, mas muito legal você ler a Bíblia. Você já amanhece o dia ali com a sensação de dever cumprido, que você já leu a palavra de Deus, o Senhor já falou com você, porque eu creio muito nos profetas, né? Atuais. Nós tivemos os profetas escriturísticos, os profetas orais, e agora temos os atuais, que são os pregadores do último dia, dos últimos dias. Eu creio, mas a palavra de Deus é a maior e melhor e mais segura profecia que nós temos, e Deus fala muito através dela conosco. Então tenha o hábito de ler a palavra de Deus. A oração, ela é essencial na batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo fala para os seus filhos da fé de Éfeso: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele orienta nós orarmos, e dentro desta oração, nós fazemos também súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa oração no Espírito, ela tem dois sentidos. Você faz aquela oração silenciosa, não é? A Bíblia até diz: orai sem cessar. É impossível você orar sem cessar. Mas você pode estar sempre em constante oração, tanto silenciosa, aquela oração no pensamento, como também a oração em línguas. Deus, ele nos deu essa chave tão importante, esta capacidade de falar com ele de forma inteligível para os inimigos espirituais, que é o falar em línguas estranhas. Diz aqui, orando, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, que pode ser em pensamento e também em línguas estranhas, né, que ele fala orando em todo o tempo, no Espírito. E para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Fazendo oração também pelos irmãos da igreja, né, orando pelos irmãos na fé, e sempre vigiando, atento, né, porque o diabo está ao nosso redor, a gente já falou sobre isso, né, sempre para saber se aquilo que está acontecendo ali vem de Deus ou vem do diabo. A vitória, ela é garantida em Cristo Jesus. Uma boa notícia para nós, a vitória já está garantida. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas estas coisas que nós estamos falando aqui, a respeito de batalha espiritual, a palavra do Senhor está dizendo que nós já somos mais do que vencedores. O que é mais do que vencedor? É o cara que ultrapassou a linha de chegada. A força que ele empreendeu nessa corrida atlética foi tão forte, né? Tão suntuosa, que ele ultrapassou a linha de chegada. Então ele foi mais do que vencedor. Essa aqui é uma interpretação minha a respeito disso, tá? Então, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos com sobra, com sobejo, não é? Somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Jesus, ele derrotou Satanás na cruz. Você pode ver isso em Colossenses 2,15. Ainda que enfrentemos lutas, nossa posição é de vitória, porque pertencemos ao Rei dos Reis. Devemos permanecer firmes, confiando na promessa de que ele peleja por nós. E nós sabemos que
ele peleja por nós. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, fala, essa luta vocês não terão que pelejar, não é? Então a luta, ela não é minha. Aquele que se levanta contra você está se levantando contra o próprio Deus. Você sabe que Paulo se levantou contra a igreja, e Jesus, quando ele estava entrando em Damasco, disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele estava perseguindo os crentes, mas Jesus tomou para si a perseguição. Então, quem persegue a igreja, quem persegue o crente, está perseguindo Jesus. Então, quando o diabo se levanta contra você, está se levantando contra Cristo. Então, você pode ler na sua casa aí Efésios capítulo 6, 12, a nossa luta é espiritual, 2 Coríntios 10, de 4 a 5, sobre as armas poderosas em Deus, 1 Pedro 5, de 8 a 9, vigilância contra o inimigo, Filipenses 4,13, que fala da força em Cristo, Romanos 16, 20, Satanás será esmagado sob os nossos pés. Olha que promessa interessante, não é? O diabo será esmagado sob os nossos pés. Então, quero deixar até aqui esta palavra para você, tá? Tem muito mais coisas que nós poderíamos falar, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu acho que está de bom tamanho. Você aprendeu aí a importância sobre essa batalha espiritual, que não é contra o teu irmão, do teu colega da cadeira ali da nave da igreja, não é contra os teus líderes, não é contra os pastores, não é contra evangelista, diácono, auxiliar, não. A nossa luta, ela é contra os espíritos malignos. Então nunca discuta, nunca brigue com seres humanos. Você tem que ir direto, como Jesus fez. Para trás de mim, Satanás. Quando ele se referia a Pedro. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas que são de Deus, somente aqui são dos homens. Pedro ficou quietinho, não sabia que estava sendo usado pelo diabo. Oremos. Pai, muito obrigado por essa palavra gloriosa, por esse aprendizado, por esse ensinamento. Que esta pessoa que está assistindo a este vídeo venha absorver esse conhecimento, venha colocar em prática, meu Pai, para que possa ser guardado, protegido de todas as astutas ciladas do diabo contra a vida dele, a vida dela e dos membros da sua família, tanto a família física, a família sanguínea, como também a família espiritual. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se quiser compartilhar, compartilhe. Agora não deixe de se inscrever no canal para que você possa acompanhar outras palavras edificantes como esta, em nome de Jesus. Amém.